justiça, amor e caridade. Está percebendo? Aí você vai ver, a proposta de Jesus é realmente desafiadora. Porque se ele quer o nosso crescimento, ele não vai passar a mão na cabeça. Um professor é um desafiador. Uma série escolar é uma série de desafios. Quando o aluno entra lá no início do ano letivo, ele está se preparando por uma série de desafios, dos quais ele vai ser testado periodicamente. Acho que ainda é assim. O ensino está mudando muito, mas eu acho que ainda é assim. Periodicamente existem provas de avaliação. E depois, dependendo das avaliações, ele passa para a série seguinte, onde terá outro conjunto de desafios mais complexos do que os desafios da série anterior. Viver é superar desafios. E viver em sociedade mais ainda. Viver em sociedade mais ainda. Porque a sociedade é muito heterogênea. Então, Jesus tem uma proposta para que a gente possa viver, superar os desafios e conquistar um patamar evolutivo mais elevado. Chama-se Evangelho, Boa Nova. Que bate de frente, claro que bate de frente com os nossos valores. Se não batesse, ele não precisava ter encarnado entre nós. Bate de frente mesmo. É uma impossibilidade? Claro que não. Mas é forte? É. Pensa num atleta que queira chegar lá na Olimpíada, lá no topo, medalha de ouro. Pensa num atleta. O quanto ele vai ter de fazer de sacrifício, de esforço, para poder chegar lá. Eu tenho um neto de 14 anos, que é ser tenista. Está praticando muito, está se esforçando muito. Ele mora numa outra cidade, meu filho de vez em quando mostra uns vídeos dele lá, todo um treinamento básico, fortalecimento de perna, fortalecimento. Ele está se esforçando muito, além de ter que estudar, óbvio. Por quê? Porque ele tem uma meta. Se ele vai chegar lá ou não, não sei. Se ele é competente para isso ou não, eu não sei. De tênis eu não entendo nada. Mas ele está abrindo mão de muitas coisas da juventude dele para treinar. Porque ele tem uma meta. A proposta de Jesus é um treinamento, só que é um treinamento moral. Se a gente tem uma meta de sair daqui melhor do que entrou, Jesus é o coach, é o treinador. Não tem jeito. A gente precisa de orientação. E está lá, na questão 625. Ele é o coach, usando uma terminologia de hoje. Ele é o condutor. Ele vai nos ajudar a superar as nossas limitações. Porque as fraquezas morais são limitações. Nós nascemos para crescer. Então, são limitações. Limitações, muitas vezes, criadas e aumentadas por nós nas nossas escolhas do passado, e até mesmo nessa vida. Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores e causas atuais das aflições. O que Kardec diz? As anteriores são muito menores que as atuais. A nossa encrenca já está nessa vida mesmo, a gente se basta para fazer besteira. Então, por que Jesus é desafiador? Porque tem que rever, tem que olhar, tem que segurar, tem que repensar muitos dos valores que nós estamos usando e contê-los. A princípio, contenção mesmo. O que a TV aqui chama-se Chico Xavier? O que Chico Xavier, o que Emmanuel falou para Chico Xavier no início da sua carreira? Disciplina, disciplina, disciplina. O que é disciplina? A contenção. Regras. Hábitos saudáveis. Disciplina é isso, conter-se. Em benefício de uma causa ou de um crescimento. Qual é a causa que a gente tem? Crescer, evoluir. E nós temos aqui o Evangelho como essa ferramenta. E quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele faz? Ele pega as passagens ditas obscuras, porque são obscuras mesmo, muitas vezes em ensinamentos ali embutidos, e ainda difíceis de serem entendidos, e ele os olha à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é a base motivacional, eu estou olhando o relógio aqui, é a base motivacional para a mudança que Jesus propõe. Porque se eu tenho um estilo de vida
do qual eu posso até estar satisfeito. Aqui, ali e tal, eu posso até estar satisfeito. E você me propõe uma mudança desse estilo de vida? Vou dar um exemplo. Tá? Aconteceu comigo. Então, vou dar esse exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho sobrepeso. Não sou gordo, mas tenho um sobrepeso. Mas eu fui muito gordo. Muito. Cheguei a pesar 105, 106 quilos. Hoje estou com 80, 80 e qualquer coisa. Mas eu cheguei a menos. E aí eu morava numa cidade muito úmida e eu tinha um problema constante de garganta, pigarro, constante. E eu sou palestrante, eu faço palestra aqui e ali, obviamente não sou nenhuma 5 estrelas, mas eu faço umas palestras aqui e ali. E aquele pigarro, ele estava me incomodando muito. Tinha ido a vários otorrinos lá, médicos, nada, nada. A casa que eu morava era úmida, o pigarro associava aquilo. Aí eu fui fazer uma consulta espiritual, num centro que tinha médico espiritual. Curiosamente, eu entrei e o médium já incorporado. Antes disso, o meu médico, que eu faço meus exames anuais há muitos anos, sempre procurei me cuidar, já tinha me dito: cara, você está muito pesado. Aí eu falei: e meus exames? Seus exames estão bons, mas se você continuar com esse sobrepeso, daqui a pouco não vão estar. Eu falei: mas estão bons? Estão. Não está me incomodando. Bem, você precisa emagrecer uns 15 quilos, pelo menos. Eu falei: tá, vou pensar. Esse que ele vou pensar para me livrar do... E continuei. Mas aí o problema da garganta estava lá. Aí eu fui no médico espiritual, Dr. Herman, aqui de um centro aqui do Rio de Janeiro, bastante conhecido, Centro Espírita Leon Denis. Na época, o médium altivo ainda era encarnado, foi o fundador do centro. E eu entrei na cabine e ele bate na minha barriga e diz: ou você emagrece, ou ano que vem você está do lado de cá. Ele não falou da garganta, eu não deixou nem abrir a boca. Aí eu falei: doutor, vim falar de garganta. Tá, tem um remédio. Aí passou uma receita homeopática, mas emagreça. Quando ele falou: você está do lado de cá no ano que vem, ele estava dizendo o quê? Está morto. E não era do lado dele, né? Era morto. E essa ideia não me agradou, tanto que eu emagreci 30, em vez de emagrecer 15, para dar uma margem de segurança. O que ele fez? Me deu uma base motivacional. E aí eu fui fazer o esforço, porque emagrecer 30 quilos não foi fácil. Nem um pouco. Mas foi necessário. Necessário. A proposta de Jesus não é fácil, nem um pouco, mas é necessária. E a doutrina espírita nos dá a base motivacional. Qual é a base motivacional? Vida espiritual de melhor qualidade. Agora que a gente lê André Luiz, eu imagino que quem esteja me assistindo conheça a obra de André Luiz, principalmente a primeira, Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espiritual no umbral. Umbral fino, mas é umbral. Eu tenho para mim, não posso falar por vocês, eu tenho para mim que se eu desencarnar e for para Nosso Lar, eu não vou ficar nem um pouco chateado. Por quê? Porque Nosso Lar não é um local perfeito, mas é um local melhor do que a Terra. Nosso lar tem seus problemas. Nosso lar tem guloso, nosso lar tem fofoqueiro, nosso lar tem preguiçoso. Mas nosso lar não tem traficante. Nosso lar não tem pedófilo. Nosso lar não tem nem político, que é um lugar melhor do que isso. Então, mas nosso lar é melhor do que isso aqui. Se eu quero, mas não é qualquer um que entra em nosso lar. Se eu quero entrar em nosso lar, eu vou ter que fazer um esforço de ser merecedor de nosso lar. Ou de uma condição espiritual mais melhor do que a que eu saí. Eu saí de uma condição espiritual. Para fazer o quê? Encarnar para evoluir. Ou seja, não para voltar à mesma coisa, para voltar melhor. O quanto melhor vai depender do meu esforço,
vai depender do seu esforço, vai depender do nosso esforço.